alguns anos, desde o falecimento do meu pai, minha mãe e minhas irmãs tinham começado a frequentar uma igreja evangélica que abriu perto da casa em que morávamos. Ainda moleque, eu não me interessava por religião na época e até gostei quando elas começaram a frequentar os cultos. Era o tempo que tinha para ficar sozinho em casa e ter um pouco de privacidade. Mas, de uma hora para outra, coisas estranhas começaram a acontecer em nossa casa. Sentíamos presenças inexplicáveis, víamos vultos perambulando durante a noite e ouvíamos sons estranhos, como risadas e gemidos. Enfim, nossa vida, que até então era bem tranquila, começou a ficar bem complicada. No começo, relutamos em buscar ajuda. Minha mãe e minhas irmãs aumentaram a frequência com que oravam. Tinham esperança de que isso pudesse afugentar a coisa maligna que se instalara no nosso lar. A situação foi piorando cada vez mais, até o dia em que minha irmã mais velha foi agredida diante de todos nós por algo que não conseguíamos ver. Foi durante o jantar, logo após elas terem voltado do culto. Estávamos todos sentados à mesa, quando, de repente, alguma coisa pareceu agarrá-la pelo braço e jogá-la no chão. O braço dela ficou com arranhões horríveis. Nenhum de nós teve coragem de dormir em casa naquela noite e fomos para a casa de uma tia. Na noite seguinte, durante o culto, minha mãe resolveu conversar com o pastor sobre o que estava acontecendo. Sua primeira orientação foi de que ela utilizasse o poder da oração, mas, ao ser informado que essa medida já tinha sido tomada, sem nenhum resultado, ele combinou de ir até a nossa casa no dia seguinte. Sinceramente, eu achava que ele era um homem como outro qualquer, sem nenhum dom especial. Mas, diante do inferno em que vivíamos, qualquer ajuda era bem-vinda. Conforme prometido, nos encontramos com ele na frente da casa. Nenhum de nós tinha coragem de entrar por lá. Ele chegou logo no início da tarde e, assim que entrou em nossa casa, disse que ali havia uma presença que não queria ele lá. Honestamente, eu fiquei todo arrepiado quando ele disse aquilo, embora continuasse achando que ele fosse um homem como outro qualquer. O pastor caminhou lentamente pelos cômodos carregando um exemplar de Bíblia diante dele como se fosse um escudo. Nós o seguíamos todos em silêncio, enquanto ele orava baixinho e perambulava de lá para cá, até que ouvimos um estrondo vindo do meu quarto. Ele perguntou quem dormia nele e, assim que foi informado, me olhou com um ar de reprovação, como se eu fosse culpado pelo que estava acontecendo. Aquilo me deixou muito puto da vida. Por que eu era o culpado? Porque não frequentava a igreja dele? Realmente eu fiquei com muita raiva e minha vontade foi de sair dali e deixá-lo lá com o teatrinho dele. Mas fiquei junto de minha família, temendo que alguma coisa ruim pudesse acontecer. O pastor entrou no quarto e desapareceu na escuridão. A janela estava fechada e ele não se preocupou em acender a luz, e assim que entrou, a porta fechou furiosamente como se alguém a batesse. Ficamos nos olhando, minhas irmãs abraçadas à minha mãe apavoradas, enquanto eu aguardava os próximos acontecimentos. Tudo estava silencioso. O que ele estaria fazendo lá dentro com tudo escuro? Com a janela fechada, não dava para ver muita coisa. O quarto era meu e eu sabia como ele era. O silêncio, que durou quase um minuto, foi subitamente cortado pelos berros do pastor. Estrondos, risadas e gritos vinham lá de dentro. Dava para perceber que alguém tentava abrir a porta e provavelmente era o pastor, mas ela parecia trancada. Como? Nenhum dos quartos tinha chave. Não tinha como alguém trancá-la. Aquela algazarra já prosseguia por alguns minutos. As mulheres choravam desesperadas e eu, sinceramente, não sabia o que fazer. Quando, finalmente, ouvi o pastor implorar por socorro e eu corri até a porta e abri com um chute. De relance, pude ver uma criatura horrível, como um homem deformado, agarrado à garganta do pastor.
Não sei se foi pela minha presença ou pela entrada de pouca luz que vinha do corredor, mas a coisa soltou o religioso e desapareceu no meio da escuridão. E apavorado, sem dizer uma palavra sequer, o pastor saiu correndo do quarto, passou por nós e foi para o meio da rua. Imediatamente, minha mãe decidiu que teríamos que nos mudar dali e assim o fizemos, passando algumas semanas na casa de minha tia. Levamos apenas o essencial, mas tive que entrar no meu quarto para pegar pelo menos minhas roupas. Cada instante dentro daquele que por toda a minha vida tinha sido meu lar, acabara se tornando extremamente angustiante. Parecia que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. Jogada no chão, eu encontrei a Bíblia que o pastor carregava toda rasgada e com manchas que pareciam ser de sangue. O pastor nunca mais apareceu na igreja que minha mãe e minhas irmãs continuaram frequentando, e até hoje o paradeiro dele é desconhecido. Teria ele enlouquecido ou estava envergonhado por ter tomado consciência de que era apenas um homem como outro qualquer? A casa em que morávamos ficou abandonada durante muitos anos. A história de que o demônio havia se apossado dela se espalhou por toda a vizinhança e as pessoas tinham medo até de passar na frente dela. Mas um cara acabou comprando ela, sem dar ouvidos às histórias a respeito do lugar. A casa foi derrubada e no lugar dela foi construído um estacionamento. Eu não sei explicar o que aconteceu na nossa casa, se eram espíritos ou demônios e o que teria atraído essas coisas para lá. Mas eu espero nunca mais voltar a ver aquilo que estava quase matando o pastor e muito menos vivenciar aquele inferno pelo qual minha família e eu passamos. Até hoje, nunca mais coisas do tipo voltaram a acontecer com a gente. Não sei se os demônios ou espíritos continuam assombrando o local. Se estiverem, deve estar se ocupando dos carros que ficam no estacionamento. Como eu não sou cliente de lá, vai saber, né? Boa noite.